Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Pois é, o Fogão entra em campo às 21 horas para enfrentar o Internacional de Porto Alegre no estádio Newton Santos, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. O Fogão é líder da competição com 44 pontos contra 31 do vice-líder Flamengo. Muita gente, muitos torcedores trabalhando até tarde, até o meio desta madrugada no estádio para que tenhamos uma festa lindíssima mais tarde. Se for ao Newton Santos, entre cedo. Atrações e teremos mosaico, é aniversário do glorioso, galera. Há 119 anos era fundado o futebol do Botafogo. Sim, em 1º de julho de 1894 foi fundado o Clube de Regatas Botafogo. Em 12 de agosto de 1904, há 119 anos, foi fundado o Botafogo Futebol Clube. E em 8 de dezembro de 1942 tivemos a fusão Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns ao glorioso, assim conhecido desde o início do século passado. O Botafogo é um dos maiores clubes do planeta. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a parte tática do jogo, como o Botafogo pode explorar brechas dadas pelo Internacional, com quem o Botafogo precisa ter cuidado. Mas antes, alguns recados importantes. O Botafogo está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina. Primeiro jogo, 23 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, no estádio Newton Santos. Segundo jogo, na quarta seguinte, 30 de agosto, na Argentina, também às 19 horas. Segundo a ESPN, o Fogão já faturou em premiações R$13.570.000 nesta Copa Sul-Americana. Pessoal, ontem foram apresentados 2 uruguaios no estádio Newton Santos. O lateral direito de 20 anos, Matheus Ponte, e o centroavante de 21 anos, Valentim Adamo. Os dois mostraram muita tranquilidade e entendimento da grandeza do Botafogo. O Matheus Ponte já está regularizado, mas não foi relacionado para a partida de hoje. Valentim Adamo ainda não apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. A tendência é que apareça em breve e possa ser relacionado a qualquer momento. Continuo falando sobre o Botafogo fora de campo. Podemos chegar hoje aos 56 mil sócios. Estamos muito perto e mais. Teremos novidades com relação ao Museu Botafogo. Você poderá participar, poderá contribuir. Vai ser um espetáculo. Antes de falar a respeito da parte tática do jogo de mais tarde, quero agradecer novamente ao mestre Heraldo Leite pelo convite e por ter me dado a oportunidade e a honra de participar no Bola em Jogo da Rádio Tupi no último domingo. O programa rolou de meio-dia às 3 da tarde e foi especialíssimo. Estive ao lado do mestre Heraldo Leite, do Gerson Canhotinha de Ouro, uma lenda do futebol mundial, ídolo do Botafogo. Também estava o excelente Marcos Vasconcelos, o consagrado Rubem Leão aqui no Rádio Carioca e também o Cara Grossa e o Jones com a parte musical. Fui comandado por Heraldo Leite em alguns times de futebol society aqui no Rio de Janeiro. Espero em breve voltar a jogar e jogar em algum time também, de preferência na seleção a Sérgio, com o Heraldo Leite comandando, e fui recepcionado desta forma no programa. Pivô, ele é atacante, ele é o cara que tem o trato com a bola. Esse tem trato refinado com a bola, já. Então, atenção, Diniz. Atenção, Diniz. O Praça está disponível aqui para ser convocado. Praça, Fabiano Bandeira, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Assim,
ficou muito mais tranquilo e leve para que minha participação fosse, de alguma forma, importante no programa do último domingo. Obrigado mais uma vez, Heraldo Leite, um grande amigo. Falo daqui a pouco sobre o possível substituto para o Tiquinho Soares, mas quero falar um pouco do encaixe como adversário. O Internacional teve uma partida desgastante com o River Plate na última terça-feira, passou de fase na Libertadores nos pênaltis. Pode ser que o técnico Kudê escalhe o time com Rocher no gol, Bustos na lateral direita, na zaga o Vitão ao lado do Mercado, que parece muito Wellington Arruda, na lateral esquerda o René. No meio campo ele pode ter o Arangues, o Gabriel, ex-Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Alan Patrick. De um lado Maurício, Ener Valencia, e do outro lado o Wanderson. O Depena e o Johnny não viajaram para o Rio, pois estão suspensos. Assim, o Internacional pode começar num 4-2-3-1, num 4-3-3. Deficiência defensiva clara hoje em dia do Internacional. Lado esquerdo, o Botafogo pode explorar muito brechas entre o zagueiro Mercado e o lateral esquerdo René. Aquele funil pelo lado esquerdo da defesa do Internacional. Claro que o Botafogo também pode tentar ações entre o René e a linha lateral, pode buscar o fundo, mas há uma brecha interessante para ser explorada entre o zagueiro pelo lado esquerdo e o lateral esquerdo do Internacional. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu quero dizer para vocês que em casa, ou seja, no Beira-Rio, o Internacional costuma propor um pouco mais o jogo, ter mais a posse de bola que os adversários e até mesmo mais finalizações. Fora de casa, o Inter adota um estilo mais reativo, fica um pouco mais atrás da linha da bola, tem menos posse, costuma dar mais a bola para o adversário e costuma finalizar menos que os rivais também. Então o Botafogo deve ter a posse de bola e vai tentar variar os corredores, como faz jogando no Newton Santos para buscar os espaços, conseguir explorar e fazer o gol ou os gols, voltando às brechas principais do Internacional. Então é um sistema defensivo que em algum momento dá espaço, geralmente pelo lado esquerdo. Por ali o Botafogo pode explorar uma situação tendo, por exemplo, o Gustavo Sauer saindo da direita e buscando espaços por dentro, dando passes para alguém passar no vazio. O Eduardo sendo meia ou falso 9, o Janderson se for o centroavante, o Carlos Alberto se estiver jogando por dentro, ou algum outro jogador. O Sauer pode puxar essa bola de fora para dentro e buscar o passe entre os zagueiros ou o zagueiro e o lateral esquerdo do Internacional. No segundo tempo, Mathieu Segovia também pode fazer isso, a não ser que o técnico Bruno Lage tente também por ali o Diego Hernandes. Por dentro, o Botafogo pode buscar as finalizações da intermediária. Vez ou outro, o Internacional dá espaço para que o adversário finalize ali na meia-lua da grande área. Então o Botafogo pode buscar com o meio-campista, ou então com o centroavante, até mesmo um ponta, se for o Sauer, que gosta muito desse corte para dentro, as finalizações na intermediária. Como o Botafogo tem muita força pelo lado esquerdo, seja com o Vitor Sá, seja com o Luiz Henrique, vai tentar também explorar aquele lado. Vez ou outro, o Internacional também dá brecha pela direita. Tem problemas pelo lado Internacional, só que sempre tem um lado mais problemático que outro. Isso é natural no futebol. O lado mais problemático na defesa do Inter é o lado esquerdo. Bola aérea muito forte para o Botafogo, sempre vou falar aqui, mas a brecha principal hoje do Internacional, mesmo com o René sendo um lateral que fica mais preso, é o lado esquerdo. E o René é um bom lateral, ele faz bons jogos, só que não tem a ver apenas com uma peça, tem a ver com o encaixe, com a cobertura, com o retorno dos pontas, por exemplo. Naquele lado, o Botafogo pode se dar bem. Atenção, então, para quem jogar por ali. O Botafogo pode ir a campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direito, Matheus Ponte, como eu disse, não foi relacionado. Na zaga, o Adrielson ao lado do Cuesta, que agora pertence ao Botafogo, vai enfrentar o Inter pela primeira vez, porque não está mais emprestado. Na lateral esquerda, o Hugo. No meio campo, podemos ter
Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, o Gustavo Sauer, com o Júnior Santos estando no banco. Como centroavante, o Carlos Alberto, que trabalhou bem por dentro contra o Guarani do Paraguai, e na ponta esquerda, o Vitor Sá. Ou por dentro, o Janderson, com o Carlos Alberto ficando no banco. Podemos ter uma tentativa inicial com o Janderson, podemos ter depois também o Eduardo trabalhando como falso 9 e o Gustavo Sauer trabalhando como um meia, entrando um ponta pelo lado direito, seja o Diego Hernandes ou o Matias Segovia. São situações que vão ser conhecidas na hora do jogo. O técnico Bruno Lage com certeza treinou as estratégias. Só vai saber se o Botafogo vai conseguir encaixar jogando. Não temos o Tiquinho Soares nesta partida. Então é importante que o Botafogo encontre rapidamente uma forma de jogar com o escolhido para a posição. Seja o Eduardo fazendo a função de falso 9, seja o Janderson, atacante de origem, centroavante de ofício, seja o Carlos Alberto trabalhando por dentro. Não creio mais no Júnior Santos, que não foi tão bem por ali contra o Guarani do Paraguai. Então explorar o lado esquerdo da defesa do Inter e mostrar força dentro de casa. O Internacional tem peças muito interessantes na zona ofensiva e o Botafogo não pode dormir. Tem que estar marcando sempre o portador da bola. No meio-campo do Internacional, Alan Patrick tem que ser vigiado o tempo inteiro. Ele é um meia que não fica preso, ele se movimenta bastante. O Botafogo vai ter que marcar bem o Alan Patrick. Na ponta direita, Maurício, bom jogador. Hugo e o ponta por aquele lado precisam estar atentos. Ponta esquerda, provavelmente o Wanderson, bom jogador. O Botafogo tentou contratar em 2022, habilidoso, rápido, atenção de Plácido, atenção ao ponta que estiver por ali. E o Ener Valencia trabalhando como um centroavante que se movimenta muito, dá várias opções, tem muita técnica. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez uma belíssima jogada pelo lado direito, cruzou para o Luiz Adriano fazer o gol de cabeça. Após o jogo até se desentenderam, discutiram, mas o Ener Valencia é bom jogador. Atenção ao Luiz Adriano, que deve ficar no banco, porque em dado momento o Cudê pode fazer uma mudança no time internacional em termos de organização tática. Ele pode partir para o 4-4-2, principalmente se estiver perdendo. Não vou me surpreender se em algum momento estiverem juntos em campo Ener Valencia e Luiz Adriano, com dois pontas também. Então o Botafogo vai ter que sair para o jogo, tentar explorar as brechas do adversário, mas atenção total, porque o Inter tem qualidade. Ainda não vejo, até porque o Cudê não teve tanto tempo para isso, combinações na organização ofensiva do Internacional. Jogadas marcadas, situações já pensadas para todo o jogo, isso não vejo ainda. Mas a qualidade técnica dos jogadores e a liberdade dada pelo treinador faz com que o Inter, ofensivamente, seja um time forte e que tem que ser muito bem marcado. Vamos torcer muito para que o Fogão vença e vença bem no dia do aniversário no estádio Newton Santos. Galera, para este trecho do vídeo, o final, não preparei palavras. De propósito, pensei que o vídeo pudesse ficar longo, porque iria falar do jogo e gosto muito da parte tática, mas é aniversário do Botafogo e espero que você fique até o fim. Todo dia 12 de agosto me emociono muito com o Botafogo estando bem ou mal. Felizmente, este ano o Botafogo está muito bem e que assim seja sempre. Foi até legal porque ontem eu, com a minha família e amigos também, nós nos reunimos e vimos um filme. Todos que lá estavam eram botafoguenses e o filme acabou um pouco depois da meia-noite, então já entrou nesta madrugada. E ao fim do filme alguém perguntou: não vamos cantar parabéns para o Botafogo? Falei, claro, eu estava com amigos botafoguenses, cantamos parabéns para o Botafogo, cantamos o hino, cantamos algumas músicas, nos divertimos ali por conta do Glorioso. Isso é muito bom, o Botafogo me deu muitas amizades, o Botafogo trabalha muito na nossa personalidade desde quando somos muito jovens. A gente sabe que o Botafogo é um clube muito grande, um dos maiores de todos os tempos,
mas a forçação de barra que acontece para que as crianças torçam para um outro clube. Então, ser botafoguense também é um pedaço muito impactante da nossa personalidade e faz parte da nossa vida. O futebol é algo muito importante. A gente se irrita, a gente reclama, a gente cobra, mas no final das contas, o futebol tem que ser algo para trazer emoções especiais e traz. Tanto que eu penso em jogos diferentes do Botafogo e me emociono. Como assim jogos diferentes? Um jogo de um turno de um campeonato que me marcou, a final de uma Taça Rio contra um rival que me marcou. Fabiano, você diminuiu o Botafogo porque o Botafogo não ganha algo importante há muito tempo? Não, felizmente eu vivi a década de 90. Eu passei a acompanhar o Botafogo de perto em 1992, foi o ano no qual me tornei fanático. Fui ao Maracanã pela primeira vez, levado pelos meus pais, em dezembro de 91. Botafogo 2, Flamengo 2, mais de 110 mil pessoas no estádio. E depois, em 92, me tornei fanático pelo Botafogo, sigo até hoje. Então, em 89, o Botafogo, um pouquinho antes, tinha vencido o Flamengo na final do Carioca, histórico. Em 90, o Botafogo venceu o Vasco. Então, um pouquinho antes de me tornar torcedor, o Botafogo venceu 2 gigantes em finais. O Campeonato Carioca tinha outro peso. Em 93, o Botafogo venceu o Peñarol na Copa Conmebol. Eu estava no estádio. O Peñarol, pentacampeão da Libertadores. O Botafogo venceu na final, nos pênaltis. O Botafogo, em 95, venceu o Santos, um outro gigante mundial, na final do Brasileiro. Em 96, foi campeão da Taça Cidade Maravilhosa e campeão da Teresa Herrera em cima da Juventus da Itália, com Deschamps e tantos outros craques. O Botafogo, em 97, campeão novamente em cima do Vasco. Em 98, campeão em cima do São Paulo. Então eu vivi uma década vencendo Flamengo, Vasco, Santos, Peñarol, São Paulo, Juventus. Só acostumado com o Botafogo grandioso, com o Botafogo gigante. Infelizmente, por mais administrações, o Glorioso deixou de vencer, deixou de ganhar títulos importantes, mas agora volta muito forte e é por isso que sempre penso num Botafogo competitivo, fazendo o certo. Uma das nossas maiores paixões, pode nos dar muitas alegrias também com conquistas. Não custa nada, é muito legal ter amigos, é muito legal ter um canal relevante. Às vezes eu paro e penso, puxa, tem um canal relevante a respeito do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Isso é muito bacana. É muito legal torcer pro Botafogo. Com as taças sendo renovadas, a gente fica ainda mais feliz. Parabéns, glorioso Botafogo de futebol e regatas. Estamos muito juntos aqui no canal Fabiano Bandeira. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui.